aconteceu ao longo do tempo? A própria Sun, lá atrás, começou a sugerir que utilizassem o Design Pattern MVC para resolver essa questão desse retrabalho, desse trabalho repetitivo, né? E sugeria que você usasse um pattern front controller para controlar as requisições. Com isso, cada um foi criando o seu framework caseiro. E aí foram surgindo os frameworks MVC. E um deles que surgiu é o Spring, que eu acho muito legal. Eu vou fazer o seguinte aqui, eu vou parar esse servidorzinho. Vou tirar ele daqui, essa aplicação daqui. E vou criar um projeto do tipo Spring agora. Então vou digitar aqui Spring Project. Lembrando que eu estou usando aqui a IDE Spring Tool Suite, tá? Que tem no site do Spring Source lá para baixar. Vou dar aqui um Next. E vou chamar de cadastro Spring. Vou selecionar aqui o template Spring MVC Project. Next. Vou colocar o nome do pacote aqui de cadastro.spring. Vou dar um avançar. Ok, com o projeto criado. Então, assim, tem só um detalhezinho aqui, ó. Então, o projeto Spring, que é um projeto que usa Maven para controlar as nossas dependências. Então, na onde a gente tinha que adicionar nossos jars, as nossas bibliotecas no JSTL. Opa. Aqui essas libs. Isso porque só foi aqui do JSTL, mas para acesso a dados a gente teria uma, para o Spring a gente teria várias e assim por diante, teria que controlar um monte de dependência. Então, o Maven, ele controla as dependências através de um arquivo XML, além de criar uma estrutura específica para o projeto, né? Então, você não corre o risco de ter vários projetos, cada um com uma estrutura diferente. Ele propõe que todos os projetos tenham a mesma estrutura de pasta. E aí, tem só um detalhezinho aqui, ó. Eu dei um duplo clique, abri ele e vou vir nessa abinha XML. Ele cria aqui uma variável chamada JavaVersion com Java 6. Esse template está um pouco desatualizado. Eu coloquei ali Java 7 e aqui onde ele está usando escrito Java 6, eu vou utilizar aquela própria variável que foi criada ali em cima. Assim, se no futuro eu precisar mudar a versão do Java, como aqui está usando essa variável, eu apenas venho aqui e altero neste local. O mesmo acontece com o Spring, ó. Então, tem várias bibliotecas, ó. Cada uma dessas dependências seria um jar que a gente teria que adicionar no projeto. Então, cada bloco desse aqui, o dependency, seria um jar. Então ele adicionou aqui todos os jars do Spring, além do JSTL, que a gente já tinha adicionado no outro projeto. Então esse projeto já vem no padrão Maven, no formato Maven, né, utilizando o Maven, configurado com Spring MVC. Aí como eu alterei esse arquivo, eu dou um clique de direita no projeto e venho aqui, ó, Maven Update Project.
Vou dar um OK. E ele atualizou o projeto e sumiu aqui o erro que estava aparecendo. Ok. Por default, quando se cria um projeto Spring, já vem umas pastas criadas aqui, ó, um pacote e já vem um controller criado. Qual a diferença desse cara para o servlet? A diferença é que a anotação da URL não é mais aqui na classe, e sim em cima do método aqui, ó. Então eu poderia ter vários métodos em uma única classe com uma URL para cada um. Então ele já tem uma aqui que faz o seguinte, só pega a data do servidor e coloca no contexto, dando um add attribute aqui. Se eu executar ele agora, sem fazer nada, sem ter alterado nada, só configurado, ok, tá aqui, ó, o horário do servidor é este. A única coisa que ele fez. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou criar as URLs. Essa daqui eu vou deixar assim mesmo. Eu só vou vir aqui, ó. Ele criou aqui a navio, que fica nessa pastinha. Vou chamar de cadastro Spring. Vou adicionar aqui. E não vou usar isso que ele fez. Vou aproveitar aqui, ó, o outro projeto. E vou aproveitar esse HTML que já tinha aqui, né? Pra gente ganhar tempo. Ok. Vou pegar aqui também desse projeto anterior a classezinha cliente. E vou colar ela aqui. Opa. Vou copiar de novo. E vou colar aqui. Ok, ela já está aqui. Vou desfazer isso aqui que eu não preciso mais. E o padrão vai ser o seguinte, ó. Só vou fazer algumas modificações aqui. Ao invés de retornar uma string, que é o nome da página que ele vai despachar, percebe que é home sem a extensão, né? Por que isso? Tem aqui uma pastinha Spring que vem a configuração do Spring. Uma das configurações é o seguinte, ele diz que o prefixo vai ser webinf_views, que é aqui, ó, webinf_views, ele vai procurar, e o sufixo .jsp. Então quando a gente coloca aqui, para ele procurar home, ele coloca o prefixo que é o webinf_views, concatena com home e concatena com o sufixo que é .jsp. E ele vai encontrar esse cara aqui. Eu vou até tirar por enquanto essas coisas que não estão usando. Aqui a URL que ele criou é barra, que é a URL root mesmo, ó, o nome do projeto, barra. Só que ao invés de retornar uma string como está aqui, eu vou retornar um objeto que já é mais evoluído do Spring, que é model and view. Vou criar ele aqui, ó. E aí sim, aqui no construtor dele, eu passo para qual view que eu vou despachar a minha requisição. Vou chamar de mv e vou retornar agora a ele. Assim eu não preciso colocar aqui nenhum parâmetro.
E aí, as coisas que eu quiser enviar para meu JSP, eu faço esse mv.add object. E aí eu dou um nome para ele, por exemplo, msg, e coloco o conteúdo. Ó, controller home sendo executado. Se eu for lá nesse home aqui, ó, que já tem a mensagenzinha aqui, tá lá, já está exibindo. Como eu estou batendo aqui, ó, nome do projeto barra, ele está caindo aqui nessa URL e está executando. Ok. Agora, percebe como o negócio vai ficar interessante. Eu posso criar aqui um método com essa mesma assinatura aqui, ó. Vou até copiar aqui. Vou copiar ele todo. Só que eu vou chamar aqui, ó, de add cliente. E aí vou dizer que a URL vai levar esse nome. E o add cliente vai receber requisições por post. Tá? Vou despachar para o mesmo cara e a mensagem vai ser... Aí eu vou aproveitar o que a gente já tinha feito lá no servlet, né? Ó, percebe a diferença de código, como é que vai ficar. Eu vou colar aqui, ó. Aqui já começa, ó, essa linha aqui já não vai existir mais. Que eu estou despachando para o home, que já está configurado aqui, então aqui esse cara já não existe. Esse MSG vai ser mv.add object e está adicionado nele. Agora que começa a ficar bem legal a brincadeira. Porque além de conseguir dentro do único servlet, conseguir ter as URLs sem precisar ficar fazendo if, ele resolve uma outra coisa. Esse trabalho repetitivo de ter que ficar extraindo as variáveis do parâmetro, né, do contexto, para preencher a classe. Imagina que tivesse um form com 20 campos, a gente teria que extrair um a um, fazer o cast, porque o get parâmetro sempre retorna uma string, fazer cast de string para int, string para data, string para booleano, para qualquer valor que seja. A gente teria que ficar fazendo esses cast. O que o Spring resolve para a gente? Ele resolve que se eu colocar aqui, ó, como parâmetro desse método a minha própria classe cliente, eu posso tirar essas 3 linhas de código aqui, ó. Porque o Spring é inteligente o suficiente. Olha como vai ficar enxuto o código agora. Ele é inteligente o suficiente para conseguir pegar os valores que está vindo daqui do form, dessa classe, desse form, e ele pega esses nomes aqui, ó, os names, né, do form, e ele consegue linkar com os atributos dessa classe. A classe cliente aqui ela veio com outra, com o pacote, o nome do pacote do projeto anterior, né? Então eu vou só colocar aqui, ó, .com .cadastro.
Opa. Deixa eu fechar aqui esse outro projeto que já está confundindo um pouco. Então, a classezinha cliente que está nesse pacote, eu venho aqui não preciso, na verdade, colocar porque ele tá no mesmo pacote que o próprio controller. Ok, então ele vai conseguir pegar do contexto sozinho isso aqui e vai preencher para mim e já vai me dar a classe preenchida aqui, ó. Eu não vou precisar ficar extraindo atributo por atributo. E aí eu pego agora essa URL, vou lá na minha página aqui e adiciono esse hiding aqui que eu mandava a action, eu não preciso mais mandar. Então, como eu alterei bastante coisa, eu vou reiniciar o servidor. Ok, vou atualizar aqui. Ele já passou pelo servlet home. Vou adicionar Fabiano 123. E aí tá lá, ó, cliente adicionado com sucesso e tá aqui o toString da classe. Isso prova que ele passou por aqui, conseguiu preencher essa classe para mim, automático, e me deu ela aqui e eu exibi ela sem precisar preencher campo a campo. E o mesmo aconteceria com os outros métodos, né? Se eu copiar isso aqui, ó, e criar aqui, ó, lista cliente, que não, nesse caso não vou precisar receber nada, a requisição vai ser por get, eu vou mandar para a mesma página, clientes listados com sucesso, vou adicionar a mensagem aqui, só vou pegar aqui desse projeto, tá dando um erro agora porque eu mexi, deixa eu só tirar esse erro aqui que tá me incomodando. Ok, eu só vou pegar aqui, ó, o lista que tem esse código aqui só para facilitar a minha vida. Ok, aqui para poder adicionar não é mais request, é esse código. Ok, estou adicionando a lista, aqui sem novidade, né? Aqui onde estava esse código para listar, vai ficar apenas essa URL. Vamos ver se o servidorzinho nosso já... Então tá lá, listou, escreveu aqui, ó, listado com sucesso. E aí, eu tenho que criar os outros métodos aqui, ó, cada um com sua URL. E aí, aqui vai ser editar cliente, que aí aqui ele vai receber os parâmetros aqui, ó,
e vai ser por get. Vai me dar a classe preenchida. Eu vou colocar ela aqui e vou falar que foi editado com sucesso. Vou colocar essa mensagem aqui. Vou exibir aqui, né, com sysout e vou adicionar no contexto para pegar lá do outro lado. Vou pegar essa URL e tudo isso aqui agora, na verdade, vai virar isso sem essa arte. Esse é nome e CPF. Aqui está errado. Veio o nome errado. Deixa eu só copiar daqui. Então, vou voltar aqui, vou atualizar. E aí, cliente editado com sucesso. Eu sei que chegou lá. O mesmo aqui, ó, com o deletado. E aí, o deletar aqui, ó, deletar cliente, vai receber essa URL e vai ser por get também. Só que deletado com sucesso, só que nesse caso do cliente eu estou mandando só o CPF e aqui não vai ser a classe cliente. Então eu posso fazer isso aqui, ó, CPF, que ele vai vir aqui por parâmetro e eu vou colocar aqui, ó, o CPF. Então percebe que se eu colocar uma classe, o Spring consegue preencher a classe. Se eu coloco parâmetros aqui separado, eu consigo pegar os parâmetros também separados. Eu vou listar. Eu tenho que mudar aqui, ó, que eu criei a action deletar. E eu tenho que mandar aqui, ó, tirar esse action que eu não preciso mais, deixar só o CPF nesse caso. Ok, tá aí, ó. Deletado com sucesso o CPF. Percebe aqui, ó, 555. Tá lá. Então, com o Spring resolveu pra gente a questão das URLs, que agora eu posso ter uma classe anotada como controller, que já vem quando você cria um controller. E cada método eu posso ter uma URL específica para cada um e um método, um tipo de requisição que eu vou receber. E aqui poderia ser os métodos seriam os próprios métodos do HTTP, ó. Post, get, delete, read, put, trace. São os métodos do HTTP mesmo, do protocolo HTTP. Então eu tive as URLs de forma elegante. O Spring preenche para mim a classe automaticamente. E quando não é uma classe, é um parâmetro simples, ele também consegue pegar. Eu coloco ali por parâmetro, eu não preciso fazer get parameter, só pego o próprio nome do parâmetro aqui. Tudo isso de forma muito elegante. E também resolveu a questão das bibliotecas, né? Que é através desse arquivinho aqui, XML. Então, se eu colocar esse projeto no controle de versão, até mesmo copiar de uma máquina para outra, eu não preciso me preocupar com as bibliotecas que foram usadas. Desde que exista um Maven instalado na outra máquina, ele vai ver aqui as dependências, vai ver que não existe na máquina e vai baixar. E aí, com isso eu quero finalizar mostrando que vale a pena aprender o Spring, e eu mostrei um pedacinho de nada. É só o MVC
e um pouquinho das requisições aí que ele monitora e consegue pegar os valores, mas tem muito mais, daria uma aula, um curso específico só de Spring, porque tem muita coisa de Spring para aprender. Mas eu queria apenas com essa aula justificar o motivo de se usar um framework MVC no lugar do Servlet. O ganho de produtividade é muito grande, o código fica muito mais legível e, e sem contar que você coloca o seu projeto usando uma tecnologia de alto nível, né? Então, tem muitos benefícios aí. Então, beleza, pessoal? Essa aula eu quero finalizar com isso daí. Um abraço.